Nós podemos definir redes sociais como um mecanismo que possibilita a interconexão entre pessoas e instituições no espaço virtual, ou seja, na internet, né? Essas conexões, elas são materializadas a partir de afinidades, ou seja, um conjunto de pessoas que compartilham de uma mesma afinidade, ou de uma mesma história de vida, ou de um mesmo campo de interesse, elas de alguma forma se conectam e utilizam desse mecanismo para trocar informação, para estabelecer contatos, para aumentar o seu grau de informação em relação a um determinado tema, a um determinado assunto, enfim, estabelece isso como um meio de troca, né, de troca de informação e de forma digital, né, das mais diversas e variadas vertentes. Bom, como toda tecnologia, a internet veio facilitar nossas vidas, né? Eu vejo a internet como um instrumento, um meio facilitador que contribui para o exercício do conhecimento, para essa troca de informação, né? É uma ferramenta de extensão, de aprimoramento do conhecimento, né? Ainda há muita discussão em relação o meio virtual vai substituir. Eu acredito que não, que o aprendizado, a educação em si, você aprende ali no espaço real do dia a dia, né? A internet ela é um espaço onde ela seria essa extensão que você poderia usar outros elementos para contribuir com esse ensino, com essa educação. Algumas pessoas vão ver a internet de uma forma negativa, sobretudo as pessoas mais arraigadas ao ensino tradicional, né? Mas a gente tem outras correntes que vão falar aí que é inevitável, como é uma questão de evolução mesmo da humanidade, é inevitável essa inserção do conteúdo da internet na cultura da nossa sociedade. Então o jovem, hoje ele se socializa através da internet, pelo menos a maioria, em grande parte, pela internet, né? A construção dos significados sociais, agora eles estão partindo em maioria da internet. Aquilo que é cultura pop está convergindo, né, em um caldeirão rizomático assim, e dali estão saindo elementos novos, sendo assimilados aí pela sociedade. O aluno da FACS hoje, da Faculdade de Comunicação Social da Unic, ele conta com uma ferramenta nova, que é o Faxbook. Essa ferramenta, ela atende os 3 cursos: propaganda em marketing, design de moda e jornalismo. A ideia do Emanuel Santana, que é o diretor da faculdade, é reunir nesse produto todas as ferramentas, né, necessárias para atender o aluno. O Faxbook ele começou em 2011, quando eu assumi a direção da faculdade. Assim que eu assumi, eu percebi que os alunos estavam desmotivados e a gente tinha um número bem reduzido de alunos na faculdade. Ou seja, a sensação que eu tinha é que o curso estava se esvaziando. E ao mesmo tempo as pessoas não sentiam nada de novo acontecendo. Então a gente precisava ter algo que juntasse, que reunisse os alunos em algum local para eles se conectarem de alguma maneira e que eles trocassem experiência e que, ao mesmo tempo, isso fosse uma ferramenta de aprendizado. Dentro do projeto do Faxbook e da perspectiva da educação continuada e amplificada para além dos limites da sala de aula, ele funciona como uma ferramenta complementar muito eficiente quando bem utilizada. Porque além de ele conseguir agregar conteúdos, materiais e elementos que, em geral, em sala de aula, de repente, pela própria estrutura de sala e da dinâmica de sala de aula, a gente não poderia utilizar e nem repassar, através do Faxbook a gente consegue essa interação extra-classe, além de facilitar a interação com outros alunos que porventura não sejam meus alunos naquele semestre, mas já tem a possibilidade de interagir comigo como professor, auxiliando também nas dúvidas em determinados conteúdos, nas áreas que eu tenho maior experiência para poder contribuir e não estou diretamente ligado a eles em sala de aula. Eu acho que é um instrumento muito interessante, se a gente levar em consideração hoje a questão contemporânea da educação, né? Que a educação ela já não fica mais restringida às 4 paredes da sala de aula, né? É uma educação
ela mescla a ideia da educação formal e da educação informal, né? Até por conta dessa quantidade de informação aí que a juventude, os jovens, né, estão recebendo aí pela internet e pelos outros meios de comunicação. A ideia do Faxbook é que ele trabalhe seja um centro de produção de conteúdo do aluno de comunicação, né? Assim, um espaço para o aluno que está tendo webjornalismo escrever, há um espaço para que o aluno que está fazendo suas produções de vídeo, tanto produção audiovisual quanto telejornalismo, publicar o seu material, mostrar o que ele está fazendo. É como se fosse uma mídia da produção acadêmica. Então a ideia nossa é essa. É uma nova concepção aí contemporânea, é uma reconfiguração das linguagens, e eu acho que se a gente, de certa forma, não incluir esse processo aí na educação, trazer para a educação formal, não considerar esse conteúdo, né, o processo ensino-aprendizagem, tal qual conhecemos, ele não vai ser efetivo. O Faxbook, ele é uma ferramenta inovadora, né, porque ele possibilita que, por exemplo, eu, enquanto professor, poste todas as minhas aulas nesse ambiente, né, para que eu mande um comunicado para todos os alunos ao mesmo tempo, né, para que eu possa construir um banco de dados a partir do material acadêmico que eu trabalho em sala de aula, que os alunos possam acessar isso em qualquer horário, de qualquer lugar, né? Então, é uma ferramenta que nós precisamos, né, desenvolver uma cultura para que a gente possa utilizar cada vez mais, porque é uma ferramenta que nos auxilia de forma extraordinária, tanto, né, do ponto de vista da comunicação direta com os meus alunos, com os acadêmicos, quanto, né, do ponto de vista das trocas e das possibilidades de armazenamento da informação que ele proporciona. O bom também das redes sociais é que os alunos da faculdade podem interagir até com os professores e tal, criarem grupos aí, dentro desses grupos discutirem, debaterem assuntos que durante a aula não tem tempo, sabe? E aí podem prolongar essa discussão. Ser com um aspecto de motivar e de ser uma alternativa de aprendizado. Mas atrás disso, dessa necessidade de motivação, tem uma consultoria que a gente aproveitou de uma outra empresa que está indo nesse caminho da rede de aprendizado. Como a possibilidade do encontro coletivo no Faxbook, né, como há essa possibilidade, o professor ou o aluno posta uma matéria ou algum conteúdo de interesse em comum e todos que estiverem lá têm o acesso rapidamente, né? Além de poder comentar, discutir ou mesmo só ler e refletir sobre aquele determinado assunto, né, de interesse comum, que no nosso caso, né, da área da comunicação, porque para nós comunicadores é fundamental você ter informação ali em tempo real, né? Além disso, o local funciona como um mural de recados. Você tem informação, por exemplo, de alguém precisando de um estágio ou de algum concurso para a área, né? Entre tantas outras que seja de interesse dos alunos ou de outros professores, e aí essa informação circula rápido. Quem tem interesse já vai pesquisar, já vai, né, procurar. Para o aprendizado em rede, a gente está usando o embasamento da pedagogia construtivista, né, de você construir algo junto com a pessoa, junto com o aluno. Então você chama a responsabilidade para a construção do conhecimento junto com o aluno. Então o aluno pode postar, tem áreas que a WebTech ele pode colocar material dele lá. Enfim, ele pode, se ele quiser, ele pode criar um projeto dele na área de projeto e ele vai fazer o projeto por lá, ele chama as pessoas, ele convida. Então ele usa bem a pedagogia de Vygotsky, né? Vamos construir isso aqui juntos, né? Vamos fazer isso aqui juntos. Eu acho a ideia de estar compartilhando conteúdo produzido pelos alunos em rede muito interessante. Eu trabalho com a inserção dos TCCs, né, que nós orientamos no jornalismo, né, no Faxbook. Acho que é interessante, né, para manter uma rede de contato, desde lá do aluno que iniciou a faculdade, para ele ter contato já com material produzido pelo aluno nos semestres finais, né? Ter exemplo. Porque hoje em dia é muito complicado a ideia da biblioteca física, né? A questão do tempo, do espaço. Eu acho que o Faxbook ele tem essa sacada, né? Eu acho assim que o Faxbook
ele é um projeto em construção, né? Ele está sendo ainda construído coletivamente. Mas qualquer pessoa, qualquer cidadão, né, qualquer sujeito social, qualquer autor social, ele pode sim fazer disso um mecanismo no qual ele coloque, né, as informações que ele considere relevante e faça com que essas informações cheguem a um número significativo de pessoas. Além, lógico que o aluno já pode fazer o canal dele no YouTube, ele pode fazer o blogspot dele, mas aqui ele está vivenciando como se fosse uma mídia, né? Eu estou trabalhando para um jornal, eu estou trabalhando para uma TV, tem uma pauta para eu seguir, eu já tenho um limite, né, para escrever, não posso errar, porque vai ter uma professora que é minha editora-chefe, que vai estar corrigindo o meu material. Então está proporcionando essa experiência para ele também. Para a professora também está proporcionando uma experiência diferente. A ideia é que uma rede não anule a outra, né? Que a gente tenha um porto aqui com informações de aluno, pesquisa de navegabilidade, como que esse aluno está usando a rede, se ele está postando, de quem que ele é amigo. E aí a gente pode fazer rizomas da rede, ver como é que as pessoas se conectam, que isso é importante para a gente entender como é que está acontecendo o aprendizado. Então, assim, quando a gente tem esse feedback, é muito interessante. Quando a pessoa entra, ele já vai direto para a área de notícias, né? Então, notícias é notícias sobre publicidade, jornalismo, design de moda. Eu utilizo o fax desde o ano passado, o ano que eu entrei para a faculdade, e a aprendizagem que a rede proporciona dentro do mundo da comunicação é a interação entre o aluno e o professor, porque através da rede são publicadas oportunidades de estágio e textos de professores, e agora a novidade também, né, que é a Webteca, onde os professores postam downloads de livros da faculdade e também downloads de TCCs dos alunos já formados. Então, assim, a gente pode falar que o fax, ele facilita a vida do acadêmico e deixa ele mais atento dentro do mundo da comunicação. Olha, eu acho que hoje no cotidiano é uma ferramenta indispensável, né? Porque através dela nós conseguimos trocar informações das mais diversas naturezas, né? Nós conseguimos conversar com pessoas, conectar a pessoas, né, para além do espaço físico. Eu acho que isso é a grande sacada das redes sociais. Então eu posso ter, né, a partir das minhas afinidades, eu posso estabelecer conexões com pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo. E o que eu tenho a dizer nesse contexto da cibercultura, das redes sociais, é que o aluno não pode ficar fora disso. Porque se ele é aluno da fax, é aqui que ele vai ter notícias sobre a faculdade, o que acontece nos 3 cursos, estágios, vagas para estágios, concursos nas 3 áreas. Então o aluno não pode ficar fora da página, mesmo enquanto estudante e depois de formado, né? Porque depois de formado ele precisa saber o que está acontecendo, se ele quer realizar um concurso ou se ele, como profissional, apresentou um trabalho fora. A gente pode colocar isso, disponibilizar na página esse trabalho. Então é uma ferramenta que só vem acrescentar. Mas existe aí uma vontade, né, da gente integrar as faculdades de comunicação do Grupo Croton no Faxbook. As limitações, né, que eram comuns até pouco tempo atrás, relacionadas ao espaço físico, à localização geográfica, elas inexistem quando estamos tratando de redes sociais. Então, diferente, né, das redes que nós estabelecemos a partir de uma convivência que tem como referência um determinado espaço geográfico, as redes sociais elas possibilitam que nós nos conectemos às pessoas que estão localizadas em diferentes partes do planeta. Em qualquer parte do planeta que exista a tecnologia disponível, nós podemos conectar com pessoas, trocar informações. Isso possibilita, por exemplo, troca de cultura, né? Então, a informação ela passa a ter uma velocidade extremamente interessante do ponto de vista da sua divulgação com as redes sociais, né? E elas também acabam construindo um espaço de comunicação alternativo. A minha perspectiva teórica é a favor da questão da educação para as mídias, né? Para além da educação tecnológica, né,
hardware ou do software, né? Mas para leitura de mundo, né? Que a gente insira aí no currículo, e eu estou falando de ensino fundamental, ensino médio, né? Essa nova disciplina de educação para as mídias. De repente, uma sacada para o futuro, né? O Pierre Levy até chega a falar, né? Que o comunicador de hoje é o educador de amanhã, né? E o educador de hoje é o comunicador de amanhã, vai se mesclar o processo. Imagina que antes uma coordenação de curso, ela tinha uma informação, aí ela ia ter que produzir um panfleto, um cartaz para colocar no mural da faculdade, né? Daí somente quando o aluno viesse à faculdade ele ia obter aquela informação, né? E no Faxbook isso é possível em tempo real. Formo hoje, saio da instituição, mas mantenho uma rede de contatos com os colegas da publicidade, da moda e do jornalismo, por meio desta página que é o Faxbook. Então, assim, nesse contexto de não perder um vínculo com a instituição e saber o que a instituição produz cientificamente e na parte cultural, é essa página que vai trazer para o aluno. O aprendizado em rede ele é muito legal porque ele não anula o aprendizado presencial. E eu acredito muito no presencial, né, na troca de informação cara a cara, né, mas o presencial com o suporte tecnológico. Visa a produção de novas coisas, de inovação. E a gente vive num ambiente de inovação, é a inovação que garante maior riqueza para as pessoas, é a inovação que garante fazer algo melhor, mais rápido, com menos custo, com menos esforço, mais prazeroso. Então a inovação é importante, a gente só vai conseguir isso se ao invés de a gente ficar repetindo as coisas do passado, a gente passar a fazer algo novo e a gente chamar as pessoas para fazer junto.